Pronto. Pessoal, essa aula foi pedida por muitas pessoas, né, para a gente comentar um pouquinho aí sobre as principais dúvidas que estão tendo em relação a tratamentos, tá? Principalmente pelas novas pessoas que realizaram os cursos, aí a turma de São Paulo, né, que nós estivemos em São Paulo faz um mês, talvez um pouquinho mais de um mês, né, que foi um curso muito bacana, gostei muito de conhecer todos vocês. Foi uma troca de energia aí incrível, assim, que eu gostaria de poder revê-los todos para nós conversarmos mais e trocarmos mais experiência, tá? Então, vamos trabalhar em cima dessas dúvidas que eu recebi, tá? Bastante dúvidas sobre o mesmo tema, e no final da aula eu quero ver se eu consigo trabalhar outras dúvidas aí que... Vamos ver se dá tempo. Se dá tempo a gente trabalha, senão a gente programa uma outra aula aí. Tá, então, pessoal, Flor de Íris, né? Essência Consciência, né? Esse aí é um dos nossos slogans, porque nós somos uma empresa, nós somos uma marca, né, de produtos naturais que trabalha principalmente aí esse aspecto de científico, né, de torná-la científica, sempre atrás de artigos científicos, sempre atrás de estudos comprobatórios, né, que possam estar aí mostrando a real eficácia da terapia, tá bom? Então, assim, a Flor de Íris, tá? Ela é uma marca, ela é uma linha, ela é um mix de produtos que chegou no Brasil aí há um pouco mais de 10 anos, tá? Pelas mãos do professor Clodoaldo Pacheco. Ele conheceu esses produtos na Europa, enquanto ele estudava lá, nas clínicas de médicos, nas clínicas de profissionais da área da saúde, e ele percebeu que esse era um mix de produtos, né? Não somente produtos, como também conjuntos de ações, de frases, de músicas, que traziam resultados incríveis, que ele não vinha obtendo no país, aqui no Brasil, tá? Mais do que isso, né, o conceito de flor de íris era um conceito que combatia o modelo de saúde hegemônico biomédico. Né? O modelo biomédico é aquele que enxerga a saúde, que enxerga o ser humano como uma máquina, né? Sem levar em conta o papel da subjetividade do indivíduo, sem levar em conta os fatores sociais, sem levar em conta os fatores ambientais, e é tido por muitas pessoas como um modelo omisso no que se diz respeito à prevenção de saúde. Então a Flor de Íris ela vem para pregar o oposto, né? Para mostrar que nós sim somos um conjunto de ações muito influenciados pelos fatores ambientais, pelos fatores sociais, pela nossa epigenética. Né? Nós não somos uma máquina onde você retira um braço e coloca outra ferramenta e a gente sai por aí funcionando. Tá? E aí, a partir disso, né, o professor Clodoaldo começou a importar para o Brasil, para o seu próprio consultório, trabalhar com esses produtos. Né? E aí aconteceu que ele começou a ter sucesso, muitos colegas, terapeutas, médicos aí, começaram a se interessar, né, e questionar o que ele utilizava, ele começou a contar, e a partir daí surgiu a necessidade de fazer a distribuidora e de realmente começar a comercializar esses produtos de maneira profissional, né, abordando embalagens, catálogos, conteúdos, cursos, né, para que as pessoas também pudessem ter os mesmos benefícios que o professor Clodoaldo vinha alcançando. Então, assim, a Flor de Íris surgiu dessa necessidade, tá, de suprir o Clodoaldo Pacheco, e depois foi algo que cresceu e hoje em dia supre tanta gente aí, principalmente sendo contrário a esse modelo biomédico de saúde, tá? Então, assim, nós da Flor de Íris, tá, acreditamos que o bem-estar não começa e nem termina em nosso corpo. Ele está presente em nossa história, nas emoções e na falta delas. Tá? E também sabemos que o papel das essências Flor de Íris é resgatar nas pessoas o papel de viver plenamente suas próprias potencialidades. Tá? Então isso é algo que nós buscamos muito, né? Resgatar na pessoa a sua saudável e original essência. Porque o corpo, quando em estado de equilíbrio, ele tem capacidade de restaurar de praticamente todas as patologias. E como que nós fazemos isso? Né? Como é que nós motivamos o corpo a fazer isso? Bom, principalmente através do resgate de 3 poderes, que é o poder do querer, o poder do sentir e o poder do pensar. Quando esses poderes estão alinhados na vida da pessoa, ela tem capacidade de transmutar e de si próprio autocurar, tá? Mas esses 3 poderes eles vão muito além de apenas ações medicamentosas, né? Que é o papel da Flor de Íris nesse caso, né? Produtos que vão estimular esses poderes. Elas também está relacionada à nossa capacidade de prática de atividades físicas,
a nossa escolha de nutrientes, de alimentos mais saudáveis, de alimentos mais orgânicos, a nossa capacidade de meditar, né, ou então de conexão com o cosmos, ou então de conexão com Deus, né, que é o fato de nós estarmos em um estado de equilíbrio mental. E aí, quando nós conseguimos esses objetivos, né, que inicia lá com o tratamento medicamentoso, né, que é o que vai dar o start, o impulso na vida dessa pessoa, depois ela vai escolher uma vida saudável, nós passamos então a ser mais felizes, mais confiantes, também passamos a ter mais sabedoria, tá? E a partir daí a pessoa segue a vida dela, tomando sempre as suas melhores escolhas. É claro que inevitavelmente em um momento ou outro ela vai ter algum tipo de mal-estar e vai sim procurar ajuda, mas aí ela já vai conhecer o caminho, certo? Agora falando um pouquinho sobre a qualidade dos produtos Flor de Íris, né? Bom, para começar, todos os nossos extratos são produtos naturais, né? Eles são retirados de algum elemento da natureza, ou de flores, ou de plantas, ou de algas, ou de correntes marítimas, né? São todos produtos naturais. O malefício, né, de ser produtos naturais, não da Flor de Íris, tá? Eu estou falando aí de outras empresas. É que quando você se trabalha com produtos naturais, existe uma grande dificuldade do que nós chamamos de controle de qualidade. Tá? Você conseguir fazer com que um frasco seja igual ao outro, nem sempre é tarefa simples. E para isso, é preciso criar metodologias, tá? E mecanismos de controle de qualidade que comprovem as concentrações dos produtos. E a Flor de Íris é pioneira nisso. Tá? Nós desenvolvemos alguns métodos de controles únicos no mundo, tá? A partir de estudos nossos relacionados aí com a universidade e com a utilização de equipamentos muito sensíveis, muito específicos para estar podendo trabalhar com os nossos produtos Flor de Íris. Então nós temos aí processos relacionados à cromatografia líquida de alta eficiência, né, que ele é um equipamento utilizado no controle de qualidade dos florais Portal do Tempo, Proteção e Equilíbrio. E depois nós temos os nossos ensaios de quantificação e doseamento, né, que é o que é utilizado aí na nossa linha de oligominerais, né, como é o Master, como são as OPIs, como é o Reviva, né, e depois outros processos aí mais da parte de fitoterápicos, de laudos científicos, né, como é o sono natural, com as suas quantidades de melatonina, cogumelo real, né, que tem um estudo aí então de bromatologia em cima do cogumelo, né, que é para quantificar as moléculas lá do cogumelo Agaricus blazei. Tem a seiva, que é pelo mesmo esquema de bromatologia também. Então, assim, hoje nós nos orgulhamos em falar que todos os nossos produtos passam por um intenso processo de qualidade. Tá? E é isso que garante que o resultado seja sempre eficiente. Tá? Porque tenho certeza que você já deve ter escutado em algum momento falando assim: ah, aquele chá funcionou naquela vez que eu tomei, depois não funcionou mais. Aquele floral funcionou daquela vez, depois não funcionou mais. E com a Flor de Íris não é assim, porque todos os produtos possuem a mesma qualidade, os mesmos princípios ativos, os mesmos métodos de extração, produção e depois de qualidade, o que é muito importante. Eu, como farmacêutico, é algo que eu me orgulho muito. Tá, agora falando especificamente dos florais Flor de Íris, né, que no caso vão ser aí a terapia Proteção e Equilíbrio e a terapia Portal do Tempo. Né? A terapia Master ela é um pouco diferente, ela é um conjunto de oligofloral, né, que são compostos de microminerais com algumas essências florais. Então é um pouquinho diferente e aí o processo de controle de qualidade também é um pouquinho diferente. Então, o que são os produtos Flor de Íris, né, os florais Flor de Íris? Bom, eles são coletados em épocas específicas do ano, não somente épocas como dias específicos e também horas específicas do dia, tá? Porque dependendo da hora que você faz a coleta, você vai ter uma quantidade maior de óleo essencial ou de não, ou de metabólitos secundários ou não. Então tudo isso influencia na floração, né? E depois consequentemente na ação desse floral. Então é todo um procedimento aí super respeitado, tá? Desde a coleta da flor, na escolha do dia, depois que se retira aí o extrato mãe, né? O floral Proteção e Equilíbrio, o floral Portal do Tempo, eles são o que nós chamamos de extrato mãe. É a primeira diluição de uma flor. A partir dessa extração da flor se forma o Proteção e Equilíbrio ou o Portal do Tempo. Por isso que nós chamamos eles de extrato original, né? De extrato concentrado, porque eles realmente assim o são. Tem algumas perguntinhas que já estão chegando aqui, mas eu vou tentar deixar um pouquinho mais para o fim, tá? Perfeito.
Então, assim, é assim que são preparados os produtos, os florais Flordíris, Portal do Tempo e Proteção e Equilíbrio, tá? São florais obtidos da primeira diluição da flor, formando então o que nós chamamos de extrato mãe ou extrato original, que é a nossa marca aí, né, de trabalhar sempre com o processo de extrato, tá? Então vamos acelerar um pouquinho, né, para a gente conseguir chegar no resultado final da nossa aula. Dentro dos florais, então, eu vou falar aqui um pouquinho sobre a terapia Portal do Tempo. Tá bom? A terapia Portal do Tempo, ela é um conjunto, né, de flores obtidas aí a partir da Iris germanica L e também da flor chamada Ornithogalum bellatum. São duas flores, tá? A flor Iris germanica L é uma flor contida em quase não, em todos os produtos da linha Flordíris. Ela funciona como um catalisador, em palavras químicas, né? Ela aumenta a energia de ativação, desculpa, ela diminui a energia de ativação e aumenta a velocidade de reação. Ela faz com que as coisas aconteçam de forma mais rápida. Por isso que os resultados que nós temos são tão rápidos. E aí a flor Ornithogalum bellatum, que é uma flor da Europa também, utilizada muito na questão da recaptação de acetilcolina, né? Promovendo então lá a reinterpretação de traumas, de choques e eventos do passado que nós já escutamos falar tantas vezes. Então aqui tem um pouquinho da história da Iris germanica L, né, que depois vocês vão ter acesso a esses slides e podem ler com um pouco mais de calma. Ela é uma flor que é tida como símbolo do trabalho, da liberdade e da conciliação. Né? Ela floresce o ano inteiro, né, sendo então aí relacionada com uma capacidade de liberdade e felicidade para abandonar as mágoas e tristezas do passado. Tá? Então a Iris germanica L é realmente uma flor muito poderosa. Dentro do meu trabalho de estudo, que consiste em identificar metabólitos secundários, né, estruturas químicas dentro dos florais, é importante falar também que essas estruturas químicas contidas dentro dos florais não estão em quantidades toxicológicas, tá? Então não promovem nenhum tipo de malefício ao organismo. Elas simplesmente dizem o rastro do seu mecanismo de ação. E dentro do portal do tempo nós temos uma estrutura que nós chamamos de galantamina, tá? Essa galantamina é um alcaloide terciário e ela funciona como um tipo de inibidor seletivo, competitivo e reversível de uma enzima chamada acetilcolinesterase. Assim, esse metabólito, a galantamina, ela aumenta a ação intrínseca da acetilcolina sobre os receptores nicotínicos. Tá? Os receptores nicotínicos atuam em uma parte do cérebro chamado hipocampo. O hipocampo ele é muito relacionado com a nossa capacidade de aprendizagem e de lembranças. Por isso que o Portal do Tempo ele faz isso. Ele atua nas lembranças do passado, trazem elas novamente à tona, e depois, a partir do seu processo de rememorização, de nova aprendizagem, ele consegue inverter o processo do trauma e a pessoa começa a ter novos vislumbres, né? Novos objetivos a partir daquele trauma. Isso tudo aí é promovido pelo metabólito galantamina. Tá, isso aqui é o meu trabalho. Isso aqui é o que eu faço a maior parte do meu tempo, tá? Isso aqui é um espectro de cromatografia líquida de alta eficiência, né? Esse aqui, então, são os picos obtidos aí a partir do floral Portal do Tempo, né? Nós temos o pico A, o B e o C. Cada pico é um tipo de metabólito. O pico C é o da galantamina. Então, esse é o meu trabalho. E eu gosto muito de fazer ele, que é fazer essa identificação desses metabólitos secundários, tá? É um trabalho ainda inédito no Brasil, né? Só eu que tenho feito ele, mas a gente espera que em breve venham os novos pesquisadores aí para compartilhar também conhecimentos. Boa noite, tem algumas pessoas chegando ainda e vou entrando no ritmo da aula. Tá? Então, assim, a flor de íris, ela é incrível, pessoal, assim, porque nós somos a única marca do mundo que consegue fazer esse tipo de estudo aqui. Tá? Que é colocar o floral dentro de um equipamento, estou falando de maneira simples, tá? Colocar o floral dentro de um equipamento e conseguir identificar dentro dele esses processos de metabólitos. E a partir disso nós traçamos um caminho bioquímico da ação dele. Então nós sabemos exatamente como ele está funcionando no nosso organismo. Isso é incrível para a terapia floral ainda. Tá? Aqui eu vou compartilhar com vocês um estudo. Deixa eu ver se está aqui. Ó, esse aqui é o artigo, tá? Ele foi preparado pelo Clodoaldo Pacheco, pelo José Antônio Pacheco, pela Dani Dedéia, por mim, que eu tive uma participação também na coleta de dados, pelo José Augusto Pinto de Almeida, que é um professor de Portugal, né?
e o Antônio Traverso, que é um professor italiano. Foi um estudo de captação de dados de pacientes que foram tratados com a terapia Portal do Tempo, e aí coletados os resultados, principalmente no que se diz respeito à depressão. Depois eu vou compartilhar com vocês esses estudos, tá bom? Então, assim, nesses estudos, o que nós tivemos de resultado? Aqui nós tivemos 39% de pessoas que tiveram um resultado tido como bom e 43% como ótimo, né? Ou seja, dá aí 70, não, dá quase 80%, 82%, né? De pessoas com resultados bom ou ótimo, e isso é incrível, né? Então aqui, ó, foram acompanhados 100 pacientes que apresentavam diversos sintomas que na clínica terapêutica, né, na avaliação terapêutica, foram identificáveis como passíveis de tratamento com a terapia Portal do Tempo. Essa terapia foi desenvolvida para o paciente que em algum momento da sua vida sofreu com algum tipo de trauma ou mágoa profunda. Perguntando se esse estudo já foi publicado. Esse estudo foi publicado na revista Portal Natural, tá? E ele está comigo nesse exato momento, não, né? Ele está comigo neste momento. Estou trabalhando ele dentro do LAPLAN, que é o nosso laboratório de plantas medicinais da Unesc, onde é o meu grupo de estudo dentro da universidade. E a gente está tentando, não é produzir, a gente está tentando, esqueci a palavra agora. A gente está tentando encaminhar para uma revista para que eles publiquem, tá? E em alguma revista de cunho científico, né? A Portal Natural já é, mas a gente quer publicar em mais revistas, tá? Porque ele é um estudo relativamente novo, tá? Acho que ele ficou pronto aí foi metade do ano passado, então agora nós começamos o processo de encaminhar para a revista. Quando encaminha para a revista nos encaminha pedindo algumas alterações, nós encaminhamos de novo. Então depois que um artigo fica pronto aí, olha, eu tenho bastante prática nisso, é um tempo aí de 1 ano e meio, 2 anos, até o artigo ser aprovado para depois ser publicado. Então vocês também estão tendo acesso aí em primeira mão, mas depois eu compartilho com vocês, tá bom? Vocês vão ter toda ali a metodologia aplicada, para que vocês possam refazer também. Resultado super, super incrível, tá? Então esse aqui, ó, pacientes tratados com a terapia Portal do Tempo, principalmente para aspectos de tratamento de mágoa, né, e traumas, tiveram um resultado de 82% na recuperação da sua saúde. Gente, 82%, vocês não têm noção de quão incrível esse número é, tá? Quando a gente faz estudos na parte farmacêutica de antidepressivos, a taxa de remissão considerada boa por eles é de 40% a 50%. Aqui foi em torno de 80%. Tá? Então, realmente fica aí o resultado para vocês estarem acompanhando, depois lendo, para verem o quanto a terapia Portal do Tempo funciona na remissão de traumas e processos depressivos, tá ok? Então nós estamos indo por partes, tá? Depois eu vou começar a juntar tudo. Então, terapia Portal do Tempo, indicada principalmente para depressão, traumas, mágoas, né? Todo esse processo aí depreciativo da vida da pessoa. Distimia também ele pode ser utilizada para processos distímicos, tá? Tristezas, mas sempre relacionado a alguma causa aí lá no passado que prende essa pessoa, tá bom? Eu estou falando aqui da terapia Portal do Tempo. Depois eu vou falar quando que a gente pode utilizar somente floral e quando se utiliza a terapia por completo. Essas porcentagens são baseadas na avaliação de quem? Dos pacientes ou dos terapeutas. Essas porcentagens são avaliadas em relatórios, né, em questionários, onde o paciente, ele, quando chega no primeiro momento para a consulta, né, ele vai responder alguns questionamentos, né, e aí depois do tratamento, que varia aí de 1 mês até 3 meses, dependendo do caso, ele vai responder um novo questionamento, e aí a partir disso vai ser feito avaliado a nota não, né? Em qual quadrante ele se encaixa, então, mas tudo pelo paciente, tá bom? Claro que com a orientação do terapeuta ali, sem dúvida alguma, né? Mas quem dá essa nota aí é sempre o paciente. Mas vocês vão ter acesso, tá, gente, a esse artigo, depois eu vou compartilhar com vocês. Aí vocês vão entender todo o processo de metodologia. Agora falando então sobre a terapia, proteção e equilíbrio. Depois eu vou juntar tudo, tá? Mas vocês precisam entender para que serve cada uma. A terapia proteção e equilíbrio, ela é obtida através de uma planta chamada Galanthus nivalis. Só um momentinho.
através da Galantos Nivalis. Gente, chega a pergunta por WhatsApp, chega a pergunta por webinário aqui, mas eu vou responder toda. Então, a terapia proteção e equilíbrio ela é preparada a partir da Galanthus nivalis. A Galanthus nivalis ela é uma flor de nome popular chamada Snowdrop, tá? Onde ela nasce na Escócia. Ela é a primeira flor a quebrar as camadas de gelo no inverno. Isso revela aí uma grande capacidade de resiliência dessa flor e de enfrentamento, né? Saibam que o floral, como é que a gente sabe para que ele serve, né? É a partir de uma série de teorias. Uma das teorias é a teoria junguiana, né? Que é uma teoria que observa como as flores se relacionam com o meio e depois, a partir de outros estudos, também tem indicação. Então, a maneira que a Galanthus nivalis se relaciona com o meio é assim, ela é uma flor, que é a primeira flor a quebrar as camadas do gelo, é uma flor onde as pétalas dela são orientadas para baixo, trazendo ali como se fosse um processo de cúpula e proteção sobre esse ser. Né? As teorias junguianas também avaliam os contos que existem ao redor dessas flores, né? E na Escócia, a flor Snowdrop, né, que significa gota de gelo, ou a Galanthus nivalis, também é o nome científico dela, ela é tida pela população como uma flor que é um amuleto, traz proteção para que a pessoa consiga enfrentar situações adversas do dia a dia. No caso, a ansiedade, tá bom? Aqui é o meu processo de cromatografia líquida de alta eficiência, né? Tá até meu nome aqui, ó, vocês podem ver, Renar, né? Onde eu fiz no caso ali, então, a identificação do metabólito 2-hidroxi-1,4-naftoquinona dentro do floral proteção e equilíbrio, tá bom? Dentro do floral proteção e equilíbrio. E aí, o que a gente tem sobre essa molécula, né? Aqui embaixo está a referência também, tá, pessoal? Ó, de onde saiu esse estudo aqui, ó. Depois vocês vão ter acesso a todos esses materiais, todas essas referências, que é muito importante, né? Para a gente conseguir cientificar os estudos. Então, assim, ó, estudos sugerem que a administração do farmacóforo, né? Farmacóforo é a molécula, no caso a 2-hidroxi-1,4-naftoquinona, promove um aumento de neurotransmissores como a noradrenalina, tá ok? Então, assim, a noradrenalina é um importante neurotransmissor relacionado à nossa capacidade de enfrentamento de situações adversas. Tá? Por isso que a gente diz que a terapia proteção e equilíbrio é indicada principalmente para os momentos de ansiedade, para as pessoas que não conseguem expressar o que sentem porque têm medo de falar o que querem, e para as pessoas que não conseguem se proteger das influências externas. Influências externas são aquelas pessoas que conseguem nos influenciar, né? Eu tenho certeza que todo mundo aí deve conhecer alguém que é altamente influenciável, porque não possui um filtro, né, entre ela e as pessoas. No caso, nós verificamos isso através do ângulo de Fuchs, que depois eu vou falar um pouquinho mais sobre ele também. Mas assim, a terapia proteção e equilíbrio, ela é indicada principalmente para os aspectos de ansiedade, porque nós identificamos dentro dela uma molécula chamada 2-hidroxi-1,4-naftoquinona, que promove um aumento do neurotransmissor noradrenalina, que é um importante neurotransmissor relacionado à nossa capacidade de resiliência, ou seja, de enfrentamento de ansiedade. Tá? Além disso, né, desse estudo científico, existe todo o estudo empírico, né, que é a observação nos pacientes, né, como eles relatam que se sentem quando utilizam a proteção e equilíbrio. Esses dias eu vi vários comentários ali no grupo, né, de pessoas falando que não querem mais ficar sem a proteção e equilíbrio. A terapia proteção e equilíbrio aí é o queridinho, né, da Flor de Íris, de muita gente, eu digo assim. Para mim é a minha queridinha, né? É um tipo de produto que eu utilizo aí até com certa frequência, até porque a gente está muito envolvido com aula, né? E a gente precisa ter sempre uma boa capacidade de fala, né? De articulação. E a terapia proteção e equilíbrio ajuda muito na capacidade de expressão. Tá ok? Então, estão anotando aí? Terapia portal do tempo, depressão, tristeza, mágoa, né? Assuntos relacionados a traumas e choques. Terapia, proteção e equilíbrio. Vocês também têm todos os catálogos, né, pessoal? Tá tudo escritinho lá. Terapia, proteção e equilíbrio, indicada principalmente para aspectos de ansiedade, dificuldade de expressão, dificuldade de lidar com as influências externas, né? Pessoas que não conseguem colocar um filtro entre ela e os outros, mas na maior parte do tempo é sim relacionada à ansiedade. Essa é a palavra-chave para a terapia, proteção e equilíbrio.
Agora vamos falar um pouquinho sobre a terapia Master, tá? Terapia Master. Gente, quando eu falo terapia, eu sempre me refiro ao kit, né? Que é o gotas, o gel e as músicas de neuroacústica. Ah, Renan, nós sempre vamos precisar da terapia? Depende. Daqui a pouquinho eu vou falar quando se usa terapia ou não, ok? Então seguimos o baile, segue a aula. Bom, a terapia Master aí, ela é obtida a partir de uma matéria-prima conhecida como Thalassacril. O que é a Thalassacril, Renato? A Thalassacril, ela é um tipo de alga marinha, tá? Ou seja, o Master não é retirado de flor, ele é retirado de uma alga marinha. Essa alga marinha, ela é alimentada por uma corrente marítima muito importante que vem da África e da Antártida, tá? Essas duas correntes elas se encontram em determinada área do Pacífico e aí elas formam uma região dentro do oceano muito rica em um tipo de alga marinha que é a Thalassacril. Quando nós fazemos o estudo fitoterápico da Thalassacril, nós identificamos nela diversos macronutrientes, como por exemplo, magnésio, selênio, lítio, né? Ela tem um pouco de iodo, o cromo, o zinco, né? Estão todos macrominerais. Ah, mas por que, Renato, que os macrominerais do Master é tão melhor do que o das outras marcas aí? Porque esses macrominerais eles estão em uma formulação chamada iônica, tá? Eletrolítica. Isso significa que eles carregam energia, cargas elétricas com ele. Porque assim, ó, para um mineral conseguir passar barreiras, e no caso estou falando aqui da barreira hematocefálica, porque o Master atua principalmente na área cerebral, esse micro ou macro mineral ele precisa estar carregado eletricamente, que é para ele conseguir passar por essas barreiras, tá? Se ele não for carregado eletricamente, ele vai ter ação, Renar? Vai, mas não nas glândulas, em processos mais intestinais, que aí vão ser então lá os minerais quelados, tá? Para esses processos glandulares, eles têm que serem carregados eletricamente, eles precisam ter uma carga elétrica que é para poder fazer o processo aí de passagem, né, de uma membrana para outra membrana. Se não forem carregados, isso não acontece, tá bom? Nós vamos depender então de uma passagem passiva que é muito lenta e é muito pouco absorvida. Nossa passagem é ativa, tá? Essas cargas elétricas elas abrem os canais iônicos, fazendo com que esses microminerais sejam absorvidos mais rapidamente. Como é que o Master funciona, Renar? O Master, a gente fala que ele atua no hipotálamo porque ele atua em um receptor muito próximo ao hipotálamo, que são os receptores mineralcorticoides, tá bom? Esses receptores, eles são diretamente ligados ao hipotálamo e eles nutrem o hipotálamo. Só um pouquinho, deixa eu pegar uma água aqui. Falar sozinho cansa um pouco, né? Por isso que a gente tem que tomar bastante água. Então, assim, com o passar do tempo, né, quando a pessoa aí ela é muito desgastada por um estresse que nós chamamos de estresse crônico, né, o hipotálamo começa a ter uma produção excessiva de cortisol. Cortisol todo mundo conhece aí como o hormônio do estresse. Tá? O cortisol não é todo ruim. Né? Ele está presente em uma série de reações importantes para o corpo, mas o cortisol em excesso ele faz muito mal para o organismo. Então, quando esse cortisol está em excesso, o papel do receptor mineral corticoide é sensibilizar o cortisol. Mas quando o cortisol está em excesso, esses receptores param de ser sensibilizados. E nós começamos a ter uma demanda de cortisol muito grande para a parte sistêmica do corpo, para o sangue. E aí começamos a ter uma série de reações em cascatas prejudicando nossa saúde. Então, o papel do Master é voltar a sensibilizar o receptor mineral corticoide, ou então o glicocorticoide, tá? E a partir disso conseguir se comunicar com o hipotálamo para voltar a produzir a homeostase orgânica, né? Porque o hipotálamo ele manda mensagem lá para o pâncreas, liberar insulina, manda mensagem para os testículos, né? Ou então para os ovários nas mulheres, manda mensagem lá para a adrenal, manda mensagem para a tireoide, produzir os hormônios tireoidianos. Porém, quando essas mensagens do hipotálamo não atuam mais no receptor glicocorticoide, o sistema glandular do nosso corpo vira uma bagunça, tá? Porque o hipotálamo perde a sua capacidade de sinalização dessas outras glândulas. E quem sinaliza é o receptor mineral corticoide.
Então o Master ele tem uma atuação direta no receptor mineral corticoide. Por isso que a gente fala que quando nós utilizamos o Master, nós temos uma recuperação de todo o sistema glandular, tá? Porque o hipotálamo está sendo nutrido através do receptor mineral corticoide e então novas mensagens começam a ser enviadas para as glândulas fazerem suas funções, ok? Agora a pergunta que não quer calar, né? Que foi a pergunta que eu mais recebi. Qual terapia utilizar, né? E se é necessário utilizar a terapia por completa? Tem umas perguntas aqui, mas eu vou responder mais pro final da aula, eu acho, tá ok? Vamos seguir então. Vamos seguir. Tá, então pessoal, qual terapia utilizar? Né? É uma dúvida aí que muita gente tem. Ah, eu utilizo as 3 terapias ao mesmo tempo, por exemplo? Não, não utiliza. Você vai sempre utilizar uma terapia, olha só meu dedo, uma terapia completa. Por exemplo, vou utilizar a terapia Master, né, o gotas e o gel, e aí depois vou utilizar aí o proteção e equilíbrio gotas e o portal do tempo gotas. Se isso você tiver necessidade, tá? Pode ser que não tenha necessidade de utilizar todos os produtos juntos. Ah, não, é um caso que eu vou ter que utilizar a terapia proteção e equilíbrio. Ok. Pode ser só terapia proteção e equilíbrio? Pode. Mas às vezes você vai precisar da terapia proteção e equilíbrio, do Master e do portal do tempo. E às vezes somente da terapia proteção e equilíbrio. Tá? Depende da análise, eu vou trazer alguns exemplos para vocês. Então, qual terapia utilizar? Tá? Bom, assim, primeiro, antes dessa pergunta, eu vou falar se é necessário utilizar a terapia. Tá? Por que nós utilizamos a terapia, gente? Assim, ó. Bom, nós partimos do pressuposto de que se o paciente for procurar você, é porque ele está doente, né? Se ele estivesse bem e saudável, ele dificilmente viria até você. Por mais que tenha algumas pessoas que queiram buscar aí o autoconhecimento, acabam que são minoria, né? Então, assim, ó, deixa eu pensar num exemplo fácil para vocês, tá? Uma doença aí, candidíase, né? Candidíase, que atinge mais mulheres do que homens, mas homens também são atingidos. Provavelmente aí tem bastante mulheres acompanhando essa aula, provavelmente você já teve candidíase, né? 1, 2 vezes na vida, ou até mais, dependendo de como ela se manifestou. Provavelmente você foi no médico, né? Principalmente na primeira vez que você teve. Não sei qual o tratamento que o médico te passou, tá? Mas na maioria dos casos, ele passa o quê? Um fluconazol, né? Duas cápsulas de fluconazol, uma hoje, outra daqui 7 dias. Ah, e eu vou também te passar esse cremezinho aqui, um creme de cetoconazol transdérmico, né, para você aplicar na vagina. O homem também pode aplicar no pênis, para você melhorar mais rápido. Não é assim que ele fala? Tenho certeza que né? Ele poderia passar somente o comprimido, né, a cápsula de fluconazol. Poderia? Poderia. Porque o fluconazol é um antifúngico, tá? E ele vai conseguir combater a candidíase. Mas ele decidiu passar a cápsula e o creme transdérmico junto. Por quê? Porque você vai ter uma distribuição no seu organismo por 2 vias. O fluconazol cápsula, via oral, vai chegar no seu fígado e a partir disso vai ter uma distribuição sistêmica para o seu organismo. E o creme de cetoconazol aplicado transdérmico na região vaginal ou do pênis, se for homem, né? No homem é menos comum. Ele vai ter uma ação local, tá? E mais rápida, tá bom? Então, assim, o que o médico quer com isso? Ele quer ter uma ação mais rápida no seu organismo. Ele quer fazer com que o seu organismo tenha uma concentração maior daquele produto para que tenha, então, uma ação mais rápida no seu organismo por 2 vias diferentes. A ideia do kit, em um processo biomédico de saúde, né, que é um processo farmacológico, vamos colocar assim, é essa, tá? Você vai avaliar o seu paciente, por exemplo, muito estressado. O paciente está muito estressado aí, estresse crônico, né? Que é aquele estresse lento, mas chegou um momento em que, estourou a cabeça dele, assim, o cara tá fadigado, não tem mais energia para nada,
o cansaço bateu lá no teto, ele não tem mais capacidade de planejamento, de concentração, né, que é super relacionado à terapia Master aí. E aí, você faz o quê? Você pode passar só o Master Gotas? Pode. Tá? Assim como o médico poderia passar só o fluconazol cápsula. Poderia. Mas a ação vai ser mais lenta. Porque ele vai ter uma quantidade de princípio ativo menor no organismo. E se você quiser acelerar o processo, ele vai passar o creme e a cápsula. E se você quiser acelerar o processo, você vai passar a terapia. Porque você vai ter duas vias agindo ao mesmo tempo. Uma via tópica, que é o gel, e uma via hepática, que é o gotas, né? Porque chega lá no fígado e a partir disso tem a distribuição sistêmica. Tá? Isso dentro de um viés biomédico, farmacológico. Mas o kit também é importante porque ele trabalha outro viés, que é o viés holístico. O que é o viés holístico? Muitas pessoas, quando estão doentes, elas esquecem de se autocuidar. Elas esquecem de promoverem nelas mesmas o autotoque. Esquece o quanto é importante tocar-se, olhar-se, se ver, sentir-se. A doença afeta a pessoa de tal forma que ela fica cega dela mesma. E parte do processo de recuperação é voltar a se reconhecer, voltar a se sentir. E isso, gente, o gel faz. E faz muito bem. Tá? O fato da pessoa promover nela um carinho, promover nela... Ó meu gato aqui. Promover nela um carinho, promover nela o autotoque é muito importante para a saúde dela. Tá bom? Então, assim, essa é a ideia da terapia. Tá? Dentro de um viés, aumentar a concentração do produto, aqui está minha mão, e dentro do outro viés, promover o autocuidado, fazer com que a pessoa se reconheça como ser humano, porque isso torna-se um ritual. Nunca duvide, eu fui num curso do Laí Ribeiro uma vez, e ele falou assim, nunca duvide do poder de um ritual, tá? Porque você começa a acostumar a pessoa àquele ritual, e ela começa a se sentir bem a partir disso, tá? É um ritual, gente, de acordar de manhã, aplicar o gel aqui na garganta, aplicar o gel na região do timo, né? Ou no caso do Master, entre as sobrancelhas e na região do timo, tá? Existe um fator importante também que é o timo, tá? Muitas pessoas dizem que o timo é uma glândula atrofiada. Isso é mentira. O timo é uma glândula que ela diminui de função, ela atrofia e perde função, mas ela não perde, ela não morre, ela não desaparece, tá? E o fato de massagear o timo, tocar no timo, volta a estimular. Olha só, por que vocês vão achar que é besteira, tá? Mas muitas coisas às vezes são besteira, mas fazem sentido. Vocês vão entender o que eu vou falar, tá? Por quê? Por que vocês acham... Vocês conhecem o Tarzan, né? Conhecem o Tarzan, não conhecem o Tarzan, lá, o rei da floresta, que batia no peito e ia pra guerra, enfrentar os inimigos? Por que vocês acham que o Tarzan, quando ia conquistar a Xena lá, acho que é esse o nome dela, ou quando ia enfrentar um outro macaco, ou um inimigo, por que ele estufava o peito e batia no peito e gritava? Por quê? Por que ele fazia isso? Né? As coisas não podem ser tão aleatórias, as coisas existem sim um motivo. O Tarzan não sabia por que ele fazia isso, é claro que não, mas ele fazia. Quando ele fazia esse movimento, gente, bem aqui, ó, no final do externo, ele estimulava uma glândula chamada timo. Tá? O timo, ela é uma glândula responsável pela produção de linfócitos T e linfócitos B. E com o passar do tempo, com o nosso envelhecimento, ela produz um hormônio que eu não vou me lembrar o nome, tá? Agora começa com T, é tia, sei lá o que. Depois eu vejo nos meus livros e eu me lembro. Esse hormônio ele funciona como um sinalizador para a produção de linfócitos. Não é mais o timo que produz, mas ele produz essa sinalização. Tá? E o Tarzan fazia isso porque o timo aumenta a nossa imunidade. Tá? E ele batia forte no timo em resposta à guerra, né? Para aumentar sua imunidade. Tá? E nós, quando massageamos o timo, nós aumentamos essa glândula e conseguimos fazer com que ela produza aí mais linfócitos T e B. Ou então mandar sinalizadores para que sejam mais produzidos. Tá? Isso é um pensamento holístico? Mas é real, tá? Vocês podem ler sobre isso em diversos lugares. Eu posso depois compartilhar com vocês sobre isso também.
Entenderam então por que a terapia? Ah, Renan, mas eu posso passar só gotas? Pode passar. Tá? Vamos partir aí do pressuposto de que vocês lidam com uma pessoa mais esclarecida e que não está tão doente. Vamos falar assim, tá? Mas ela tem aí um leve estresse, uma leve ansiedade, uma leve depressão. Dá para passar só o floral gotas? Dá de passar, tá? Mas as doenças, elas têm 3 níveis, né? O nível leve, moderado e grave, tá? Então, lá no nível leve, né? Se a pessoa veio procurar ajuda logo no início, beleza, dá só o gotas, tá? Ainda mais se ela tem aí um autoconhecimento grande, né? Reconhece o corpo como estrutura dela mesma, só o gotas. Ah, não, ela já está num nível aqui, ó, Renara, moderada a grave, muita ansiedade, muita depressão, muito estresse. Eu recomendaria a terapia, tá? A gente sabe que somente o Gota tem um potencial incrível, porque pelo fato dos nossos produtos serem estoque, serem extratos, já vão trazer resultados. Mas assim, meu papel como farmacêutico, eu estudo rendimento. Eu sempre vou atrás do rendimento, que é melhor resultado em menor tempo. E o que me proporciona isso é o kit, é a terapia. Melhor resultado em menor tempo, a terapia me proporciona isso, tá? Então assim, essa é uma realidade. Gente, chegou uma pergunta gigante aqui. Timosina, Ieda, muito obrigado, muito obrigado. Essa o mensageiro que ele produz. Muito obrigado, Ieda. Passei para uma paciente bulímica a terapia Portal do Tempo juntamente com proteção e equilíbrio gotas. Por se tratar de uma íris com muitos raios solares, ela teve melhoras, mas esperava mais. Como deveria melhorar esse tratamento? Achei que não deveria usar muitas terapias ao mesmo tempo. É uma pessoa muito estressada, e disse que não era para dar muitas coisas que ela não iria usar. Está com 75 quilos. Na primeira consulta quase não falava, na segunda começou a interagir. Conseguimos conversar mais. Então, Maria, tá? Bacana esse seu comentário, muito bacana. Depois eu vou falar um pouco sobre o tempo de tratamento. E aí eu acho que eu vou poder responder mais especificamente sobre essa sua pergunta, tá? Mas você fez o certo, você passou lá a terapia Portal do Tempo, né? Se você avaliou na IRIS a necessidade de terapia Portal do Tempo, ótimo, perfeito, bacana, segue o jogo. Passou proteção em equilíbrio, vai ajudar na capacidade de resiliência ali, ótimo também, tá? Nós poderíamos melhorar esse tratamento. De repente, um master que vai ajudar na questão glandular dela, né? Porque ela é uma paciente bulímica, aí ela pode ter, de repente, alguma disfunção glandular também, vai ajudar bastante. E eu acho que o Proteção e Equilíbrio, a minha irmã chamada Iris, para vocês terem uma noção, tá? Ela se formou como psicóloga, fazendo um trabalho, acho que ela deu até uma aula aí umas 4 semanas atrás sobre os processos bulímicos e anoréxicos, né? E ela falava do quanto a terapia Proteção e Equilíbrio ajudava ela nesses processos. Mas ela falou que era um processo um pouco mais contínuo aí, tá? Quando eu digo contínuo, eu digo de 3 a 4 meses. Dificilmente nós passamos de 4 meses. Eu acho, Maria, que vale a pena a gente investir um pouco mais na Proteção e Equilíbrio e aí também utilizar a OPI para nutrir o terreno dela junto com o Master, tá? Mas, e além disso, a conversação, né? Conversar, ver os sentimentos dela vai ser muito bacana. Eu posso indicar algum kit para gestante? Karina, kit terapia, proteção e equilíbrio. Tá? Terapia, proteção e equilíbrio. O portal do tempo nós nunca indicamos para a gestante. Como o portal do tempo ele traz novamente à tona memórias antigas, pode trazer no processo da gestação alguma lembrança ruim para ela, e aí isso vai afetar o organismo dela. Dependendo da intensidade dessa lembrança, pode até promover um aborto aí, né? O que a gente não está querendo. Das terapias seriam essas, tá? O Master ele vai atuar na questão hormonal, tá? E aí também não é bacana atuar na questão hormonal durante a gestação. Então ficaria somente com a terapia Proteção e Equilíbrio. Minha irmã está com 6 meses de gravidez e a médica indicou sertralina, pois ela está com depressão. Tem muitos pensamentos autodestrutivos. Pois é, Karina, que pena. Tá, assim, minha experiência como farmacêutico não indicaria sertralina, tá? É um inibidor da recaptação. Eu acho que é de dopamina, se eu não me engano, tá? Acho que esse é o mecanismo de ação dela.
ela é muito forte, é um medicamento utilizado tanto para a parte ansiolítica quanto para a parte antidepressiva. Ela ajuda aí a eliminar pensamentos suicidas e tal, mas ela pode promover dependência, tá? E aí a retirada do medicamento vai ser difícil. Ela tem um excesso de efeitos colaterais aí no sistema nervoso central e também alguns processos hormonais. Né? Eu não recomendaria não, tá? Tentaria aí um tratamento mais integrativo, exercícios de meditação, de respiração, muita conversação e nesse momento a terapia, proteção e equilíbrio. Pessoal, o tempo voa. Vamos seguir. Mas vamos lá, então assim, ó, Renar, tem algum esquema fácil para mim pegar de como indicar as terapias? Quais são os sinais que eu devo, quais são os sinais que eu devo identificar para passar as terapias? Sim, tem um esquema que funciona muito bem. Nada substitui a avaliação, nada substitui a clínica, né? O fato de você ter o paciente à sua frente, mas existem alguns esquemas que facilitam a indicação dos kits terapias. Vamos a eles. Gente, de maneira simples, bem simples, tá? Se vocês quiserem pegar aí um papel e desenhar um círculo imitando uma íris, vocês vão perceber que nós podemos dividi-la em 3 partes: superior, mediana e inferior. Tá? Essa é uma divisão pregada por Freud, tá bom? Nós temos na parte de cima o superego, que são os nossos preceitos morais aprendidos lá no período da infância. Por isso que é o superego, né, que ele vai até lá mais ou menos os 7, 8 anos. Né, ele parte lá dos 55 anos, né, do lado direito, vai até os 53 anos, desculpe, vai até os 7 anos do lado esquerdo. Depois nós temos o processo do ego, que é o nosso centro da íris lá, né, que é a forma como nós nos relacionamos com nós mesmos e como nós nos relacionamos com os outros. Depois nós temos a divisão do id lá embaixo. Nosso id os nossos impulsos sexuais. Foi assim que Freud relacionou ele, né? Mas não necessariamente somente impulsos sexuais, né? São os nossos impulsos, os nossos hobbies, os nossos processos criativos, as nossas vontades, o nosso querer, né? O nosso processo de buscar aquilo que nos traz prazer, necessariamente. Não necessariamente sexual, mas prazer. Pode ser um hobby, um brinquedo, um passatempo, né? Algo que a gente abandonou e esqueceu, tá? Então o processo do id é essa recuperação. Então nós temos lá em cima o poder do pensar, né? Que é como nós conseguimos nos conectar com os cosmos, né? Com o nosso poder criativo aí, com essa conexão. Nós temos o processo do ego, que é o processo mediastínico, que é como nós nos relacionamos com o meio e como esse meio nos pressiona. Normalmente aí na questão do ego nós temos muitas doenças relacionadas com a ansiedade, que é quando esse meio começa a nos oprimir, né, e o nosso ego não é forte o suficiente para reagir a esse meio, nós somos oprimidos pelo meio, e nós passamos a ficar ansioso porque nós temos medo de como lidar com esse meio. E nós temos o id, que são os nossos processos depressivos, que é quando nós não conseguimos brincar, colocar em prática algo que nós queremos, por conta dos preceitos morais lá da nossa infância que podem entrar em conflito pelos dogmas da nossa poder do querer. Então nós, em uma divisão simples, nós teríamos, quando nós temos muitos sinais na região do superego, nós temos uma área que pode ser ou muito forte, né? Ou então uma área que vai ser muito fraca, tá? Porque o excesso de sinais ali torna-se a área que mais drena a nossa energia. Então, assim, eu tenho muitos sinais na área do superego. Eu posso ser uma pessoa com muita capacidade de planejamento. Esse é o meu talento, tá? Mas com o passar do tempo, eu começo a perder muita força na área do superego também. Então, assim, quando a área do superego estiver bem nutrida, eu vou ter uma capacidade de planejar, de pensar, de criar uma capacidade de me conectar com os cosmos muito grande, tá? Porém, quando eu estou doente, eu perco muita energia na parte cerebral, na parte superior, na parte do superego. Então, a terapia que deveria ser utilizada seria a terapia Master. Se ela tem maior número de sinais no superego, nós utilizamos a terapia Master, que é a parte da íris dela, do corpo dela, que mais precisa de nutrientes, que mais precisa de ajuda. Mesma coisa no ego. Se eu tenho muitos sinais no ego, meu potencial positivo é a capacidade que eu tenho de me comunicar com as pessoas, de expressar o que eu sinto e o que eu penso.
Porém, quando eu fico doente, quando eu adoeço, eu perco muita força no ego. E aí é justamente a parte do ego que precisa de ajuda. Tá ok? E aí vem a terapia proteção e equilíbrio para ajudar a dar mais resiliência para o nosso ego, capacidade de enfrentamento para o nosso ego. Ao mesmo tempo, quando eu tenho muitos sinais na região do id, eu sou um tipo de pessoa que abandonou muito os meus hobbies, os meus quereres, o meu poder do querer, né, os meus impulsos. Né? Então, assim, o potencial da questão do id é de ser uma pessoa muito ligada com as artes, né? Uma pessoa de muito talento aí para a criação também, tá? Porém, quando eu fico doente, eu perco a minha vontade, eu abandono a minha vontade e eu começo a ficar depressivo. Porque eu paro de ver valor nas coisas. Tá tudo bem, gostava daquilo, agora não, que eu não gosto mais. Então, quando nós temos o id doente, nós abandonamos as coisas. Tá? E normalmente nós abandonamos também por um processo lá de introflexão. E aí acaba sendo a área que mais precisa ser nutrida. E quem recupera essa vontade de viver é a terapia Portal do Tempo. Gente, quantas perguntas. Ai, nossa. Vamos lá, vamos lá. É... Eu vou responder, tá? Não deveria estar respondendo agora porque ficaria mais fim. Atendi um paciente com Parkinson no ano passado. Na ocasião, utilizamos vitamina D, proteção e soro natural. Esse mês, a esposa me disse que ele piorou a parte motora. Seria indicado passar a proteção? Bom, Cleiton, o Parkinson é uma doença degenerativa. A gente parte disso aí, que é uma doença degenerativa, né? E ela precisa sim de um tratamento por mais tempo. Gente, vejam só, é uma doença crônica. Sendo doença crônica, o tratamento tem que ser mais longo. O que eu acho importante agora, Cleiton? Acho que nós poderíamos passar o Reviva para ele, tá? Que atua em doenças degenerativas. A vitamina D, que é um hormônio potente aí, que atua em mais de 10% do genoma humano. Tá? O sono natural por conter melatonina. Tá? E o proteção e equilíbrio também. Ficaria nesse. Reviva, vitamina D, sono e o proteção. Tá? E vai ter que utilizar aí por um tempo grande, assim, tá? 3, 4, 5 meses. Tá ok? Principalmente o Reviva, tá? E o sono natural é a vitamina D. O proteção e equilíbrio, como vai ajudar na questão da resiliência, a partir do momento que ele estiver se sentindo seguro, a gente pode retirar. Então vamos lá, exemplos. Superego, olhem só essa íris. Tem lacunas no ego? Tem lacunas no ego, tem lacunas no id, tem, mas olhem o superego, o tamanho dessas lacunas. 1, 2, 3, 4, 5, muitos radiais, né? Então, assim, é um tipo de pessoa com grande capacidade de planejamento, porém, quando fica doente, ela adoece do hipotálamo, das glândulas superiores. Então, ela precisa ser nutrida principalmente na área do superego. Nesse caso, terapia master. Ah, mas ela precisa de proteção e equilíbrio? Talvez, tá? Ela tem um ângulo de fluxo levemente elevado, não sei como é que está na tela de vocês. Ou proteção e equilíbrio, nós indicamos principalmente para casos em que o ângulo de fluxo é baixo. Tá? Nesse caso, ela aparentemente não precisaria, tá ok? Ah, Renan, mas ela tem uma introflexão aqui, ó, mais ou menos aos 15 anos. Então, beleza. Vamos passar para ela a terapia Master, maior número de sinais no superego, e um portal do tempo gotas, né? Porque ela tem uma introflexão aqui na região dos 15 anos, certo? Fazemos lá a terapia EJA, que vocês aprenderam no curso, vocês lembram, né? Colocamos gelzinho na esfera dos 15 anos, massageamos no sentido anti-horário, colocamos a esferinha e o micropore branco, tá? Fazemos esse mesmo procedimento na idade atual do paciente, tá? Passamos o portal do tempo gotas, porque tem uma introflexão. Quando tem introflexão, nós utilizamos o portal gotas, tá? Porque o papel da esfera é relembrar o organismo daquele trauma, e porém, só lembrar o corpo do trauma não é suficiente. Ela precisa passar por um processo de reinterpretação. E quem ajuda na reinterpretação é o portal do tempo gotas, porque ele vai atuar lá na região do hipocampo, lembram?
A região do hipocampo é uma região relacionada com a nossa capacidade de aprendizagem. Então ela vai aprender coisas novas a partir daquele trauma. Então passaria aí um portal do tempo gotas, faria todo esse processo de colocação de esfera e uma terapia master para esse paciente. Esse seria um procedimento, tá? De base. Além disso, o que eu gosto, tá? O que o Renar usa e o que o Renar recomenda para os terapeutas para terem sucesso em seus casos. Passaria também uma OPI, essa aqui é uma OPI 2. A OPI ela é importante porque ela nutre o nosso terreno diatésico, tá? E é como eu falei, na maioria dos casos, quando o paciente chega até vocês, ele está doente. E parte do tratamento é ter uma boa nutrição. Indicaria, claro, alimentação, exercícios físicos, exercícios de meditação, as músicas neuroacústicas, né, junto com a terapia master. O portal do tempo passaria a OPI 2 para nutrir o terreno diatésico dele, tá? E também iria avaliar a necessidade do Oxygen Plus. O Oxygen Plus é um produto que atua no processo de detoxificação orgânica, né? E nós sabemos que um organismo limpo absorve mais rapidamente os produtos. Ok? Esse tratamento eu montaria. Ah, Renar, mas esse paciente também tem insônia. Poderíamos passar um sono natural. Sono natural aí, gente, aqui ó, eu tenho ele aqui do meu lado aqui. Eu tenho ele porque eu uso, tá? Eu não uso porque eu tenho insônia. Pelo contrário, eu durmo muito bem, tá? Mas uma vez por ano aí eu faço um ciclo com sono natural, porque ele trabalha não somente na questão da insônia, mas também na higiene do sono, tá? Ele faz, porque ele tem na sua composição, né, a passiflora valeriana, que são duas plantas indutoras do sono. Ele também contém a melatonina. Tá? A melatonina aí é um neurohormônio super, super relacionado com a nossa capacidade de regeneração celular. Tá? E é comprovado cientificamente que a partir dos 30 anos todo mundo tem um declínio da melatonina. Tá? Então assim, eu estou na época do meu ciclo, né? Até aqui não vai dar para ver, né? Mas já está em menos da metade. Então eu faço uma vez por ano. Eu utilizo aí uns 20 dias do sono natural, tá? Para mim fazer a minha higiene do sono. Gente, é demais. A gente dorme tão bem, um sono tão gostoso. Ah, tá dando até sono, dá até sono agora. De tão bom que é o sono, tá? Que ele proporciona a nós. A gente acorda tão revigorado. Então assim, Renar também tem insônia. Beleza, a gente vai acrescentar um produto acessório, que eu chamo sono natural. Ah, não, ele tem uma fibromialgia, Renar. Putz, uma fibromialgia. O que a gente pode fazer? Vamos acrescentar então o Vital Harp, que é um produto aí para dores musculares. Ah, não, Renar, ele tem uma disbiose intestinal, ele varia frequentemente entre a diarreia e a constipação intestinal, né? Tá com uma baixa absorção intestinal, pode-se colocar o Lactobacillus Plus, entendeu? Então é assim que nós montamos os esquemas terapêuticos. Tá ok? Eu vou trazer outros exemplos para ficar mais claro para vocês. Perguntas. Renar, você vai falar um pouco também sobre o papel do oxigênio em conjunto com as terapias? Acho que acabei de falar, né? Mas depois eu posso falar também. Gente, é quase 9 horas. Meu Deus, não sabia que o tempo passava tão rápido. Vou falar mais um pouco, mas vamos fazer mais aulas como essa, tá? Mas eu quero que vocês saiam entendendo dessa aula quando se utilizam os kits. Nem que em outra aula eu fale somente sobre o oxigênio, OPI e os outros produtos. Mas dessa aula, nós vamos completar até os 3 kits, tá bom? Mas eu não me seguro, já que você falou sobre o Oxygen Plus. Olhem só que maravilha. Essa é a minha aula sobre o Oxygen Plus, gente. São 20 slides, tá? Onde eu falo sobre imunidade, eu falo sobre a formulação dele, que é a base de vanádio, ácido fosfórico, extratos tânicos de vegetais, dióxido de hidrogênio, iridiamânica L. Eu falo onde nós encontramos o dióxido de hidrogênio naturalmente na natureza, tá? Ele está presente, gente, vejam só que maravilha, no leite materno, tá? Em alimentos, ele está presente nas nossas plaquetas, nos nossos glóbulos brancos. O dióxido de hidrogênio, ele é a primeira barreira contra invasores, contra patógenos. Tá bom? Além dele combater os parasitas, que são vírus, fungos, protozoários, ele atua muito. Isso aqui é um mecanismo de ação, tá? Que é um pouco para quem entende um pouco mais de química aí. Ele atua principalmente na destoxificação, eliminação de toxinas, tá? Então ele tem uma ação na circulação sanguínea, onde ele vai aumentar a entrega de oxigênio de sangue para as células.
Ele evita a reação de glicação para pacientes diabéticos, ele é incrível. Eliminação de patógenos, mensageiro hormonal, ele faz parte da síntese de tireoxina, tá? Então, assim, pessoas com problemas de tireoide, ele é muito importante. Ele atua no transporte de insulina, diabetes, já falei, ele é muito importante também. E na parte de detoxificação intestinal, tá? Ele atua na flora anaeróbica, aí, que ataca o bolo alimentar, né, que vai evitar a produção então, de toxinas. Ele evita também a fermentação. Vamos para os exemplos da erisiterapias, né? Pois é, Vivian, obrigado por me puxar de volta. Então, assim, Maria Santos, né? Você fez essa pergunta. Posso trocar a melatonina pelo sono natural? Pode, tá? Regra de 3, o sono natural tem 100 miligramas de melatonina diluídas em 20 ml. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer com isso que em 8 gotas de sono natural nós temos 3 miligramas de melatonina. Em 15 gotas nós temos 5 miligramas de melatonina. Tá? Então, se você quiser passar 1 miligrama de melatonina para o seu paciente, são 6 gotas. A dose de 10 gotas, que é a que eu uso por dia, varia de 3, em torno de 3 miligramas de melatonina. Tá? Então, 10 gotas antes de dormir, show, valeu, segue a vida. Terapia Master é bom para a menopausa? Maria Santos, excelente para a menopausa, tá? Excelente. A menopausa, né, é um processo onde tem intensa variação hormonal. Então a terapia Master vai atuar nisso, porque a terapia Master atua em toda a parte glandular do organismo, tá? Então vai ser muito importante. Diminui muito calorões, queda de cabelo, unhas quebradiças, alteração de humor, né, que é muito visto na parte hormonal da menopausa, tá? Vamos lá, seguir a dica da Vivian aqui. Que bom que você me puxou, Vivian. Então, entenderam quando se utiliza a terapia Master? Maior número de sinais de superego. Anotem, pessoal, anotem. Tá? Tá. Olha que viagem. Vão ter os slides e acabei me perdendo. Então, assim, né, maior número de sinais no superego, terapia Master. Mas, Renan, nós podemos utilizar também só o Master Gotas? Também podem. Eu trouxe aqui uma lâmina para vocês, olha só. Prevenção ao câncer de próstata. O hipotálamo tem papel fundamental na produção de andrógenos, que possuem um papel importante no desenvolvimento da próstata, tá? Aqui nós temos Psora e uma série de raios solares na região do superego. Estão vendo? Ó? Psora, raio solar, ponto de defeito, raio solar, pontos de defeito, mais raio solar aqui. Se a gente traçar aqui, ó, rompimento de anel de ansiedade, também. Então aqui a área do superego tem muitos sinais. Então, terapia Master, tá? Mas vamos supor, tá, que a área com maior número de sinais fosse o ID, tá bom? Então nós vamos fazer o quê? Passar uma terapia portal do tempo. Mas o Master seria daí o Master Gotas, tá? Se o maior número de sinais fosse no ID, terapia portal do tempo. Mas nós passaríamos aqui o Master Gotas, porque ele tem um raio solar acompanhado de um rompimento de anel de tetã, anel de ansiedade, aqui vocês estão acompanhando comigo, né? Na área do hipotálamo, que é uma importante glândula. Então aqui o Master Gotas seria fundamental para esse camarada, tá bom? Olha só que interessante, tá? Também tem ângulo de Fuchs, tá? Então aqui o proteção e equilíbrio gotas seria muito bem, muito utilizado. Agora, gente, ego, tá? Eu sei que muitas pessoas podem achar que a região do ID tem maior número de sinais, mas aqui ela tem uma lacuna gigante aqui e uma lacuna gigante aqui. Na região do ego nós temos psória, formação de anel de hidrogenoide, lacuna, olha só, lacuna, psora, lacuna, psora de novo, né? Daqui dessa psora para baixo vira id. Então nós temos uma variedade de sinais muito grande na região do ego, tá? Psora, lacuna, ponto de defeito, lacuna, cripta, anel hidrogenoide, tudo na área do ego. Além disso, é um tipo de pessoa que tem um ângulo de fluxo baixo. Então, o que faríamos? Maior número de sinais no ego, nós vamos avaliar como essa pessoa... Olha só, dica de análise de íris, tá? O ego ele é dividido também em ego nasal e ego temporal. Quando nós temos muitos sinais no ego nasal, é como essa pessoa se comunica com ela mesma. Normalmente são pessoas que se maltratam, que falam muito mal dela mesma.
Quando nós temos muitos sinais na área do ego temporal, nós temos pessoas que são fortemente influenciadas pelos outros. Tem uma dificuldade extrema de se defender dos outros. Tá bom? Então, os sinais nas posições que eles estão também mostram como o paciente se comunica com ele ou com o mundo. Nesse caso, a terapia proteção e equilíbrio vai ser sim muito importante, porque ela tem uma variedade de sinais na área do ego muito grande e uma quantidade de sinais no ego muito grande. Olha só, conflitos nesse setor, né, do ego podem manifestar a ansiedade, tá bom? E a gente fala de ansiedade, gente, tá? Mas assim, a ansiedade ela é muito relacionada com a nossa segurança, tá? E pessoas com muitos sinais no ego, elas têm uma dificuldade incrível de ter segurança. Elas são pessoas inseguras, são pessoas que não têm confiança nela mesma, tá? Então o papel do ego é fazer ela ter confiança nela mesmo, ok? Segue o baile. Olha que íris bonita. Eu acho incrível essa íris, linda mesmo, tá? Cadê o ângulo de fluxo? Não tem, né? Tem sim, todo mundo tem. Mas olha como é difícil, gente, de ver esse ângulo de fluxo. E vejam isso aqui, ó. Muito pouco sinal no id, né? Muito pouco sinal no superego. E olhem esse ego aqui. Raio solar, raio solar, raio solar, raio solar, raio solar. Aqui, muitos pontos de defeito. E sem ângulo de fluxo. Então, terapia, proteção e equilíbrio, ok? Se tiver uma introflexão, portal do tempo para tratar a introflexão. Vocês já começam a observar aqui que a região superior já começa a ter um arco senil, né? O arco senil é envelhecimento cerebral, tá bom? Então, assim, o Oxygen Plus para o arco senil é muito importante, porque ele vai ajudar a eliminar esse arco senil, né? Ele vai aumentar a circulação para a região cerebral. Olha só que curioso também, ela tem uma psória aqui, estão vendo, né? Olha que psória bonita. Bem na parte do hipotálamo, tá? Então, poderíamos passar aqui terapia, proteção e equilíbrio em um master. Gente, também é importante saber tá, que a íris, ela identifica os nossos órgãos de fragilidade, ok? Então, assim, essa pessoa tem um sinal no hipotálamo, isso quer dizer, tá, que ela pode ter dores de cabeça, problemas de memória, problemas de concentração, labirintite, né, tonturas, né, dificuldade de concentração, dificuldade cognitiva, pode desenvolver doenças cerebrais, como aí um mal de Alzheimer, um mal de Alzheimer que é acúmulo de proteína beta-amiloide, né, mal de Parkinson, enfim, uma série de doenças aí relacionadas à parte do superego, a problemas glandulares, como o hipotálamo. A Iris está me dizendo isso. Pessoa com fragilidade no hipotálamo. Mas vamos supor que é um tipo de pessoa que se alimentou bem a vida inteira. Consumiu aí alimentos ricos em selênio e magnésio, né, que nutrem muito bem o hipotálamo, né? Praticou sempre exercícios físicos, tomou muita água, ingeriu poucos alimentos industrializados. Aí eles vai continuar me dizendo órgão de choque hipotálamo, mas ela pode não ter nenhum desses problemas, porque teve uma epigenética muito boa, né? Uma epigenética, vejam só, uma epigenética muito boa, se comportou muito bem, recebeu um joinha durante a vida dela, entendeu? Ou ela pode chegar aqui falando para você, poxa, Vivian, né? Eu não consigo falar o que eu sinto para as pessoas, sinal do ângulo de fluxo baixo, tá? Eu tenho uma dificuldade gigante em expressar o que eu sinto. Eu sou uma pessoa ansiosa, eu gostaria de falar com o meu chefe coisas que eu gostaria, mas não consigo, eu sou travado nisso. As pessoas, eu me sinto extremamente influenciável pelas pessoas, né? Vai falando vários sintomas do ego ali. E ela ainda pode chegar e falar assim, bah, eu tenho uma dificuldade incrível de lembrar nomes, de lembrar nome de ruas. Eu leio as coisas e não gravo na memória, entenderam? Ela vai dando sinais de que o hipotálamo dela está sobrecarregado. Então aqui, terapia, proteção e equilíbrio e um master para essa pessoa, entenderam? E assim vamos montando os esquemas terapêuticos.
Como identificar um trauma com ângulo de fluxo baixo? Pergunta da Cibele. Cibele, então, é difícil, tá? É difícil. O Iris Make, ele tem algumas ferramentas que nós chamamos de... esqueci o nome agora, tá? Eu não vou lembrar o nome da ferramenta, mas ele trabalha com saturação. Então, nós conseguimos saturar mais a íris, ou então tirar mais o brilho dela, e aí o ângulo de fluxo começa a ficar mais visível. E a partir disso, nós conseguimos identificar o ângulo de fluxo. Mas, pessoal, uma coisa importante, tá, que eu vou falar aqui, que eu vi no curso de São Paulo, assim, muitas pessoas vieram falar comigo depois assim, poxa, eu pensei que ia ter uma transformação na minha vida, depois eu coloquei a esferinha na coluna e tal, e gente, isso não acontece com todo mundo, tá? Se considerem privilegiados vocês, tá? Porque assim, ó, nem todo mundo vai passar ao longo da vida por um trauma que vai devastar a sua vida, entendeu? Então, assim, vocês vão olhar algumas íris que vai ter ali uma pequena introflexão, uma ali, outra colar, mas não é nada que chama muita atenção, entendem isso? Assim, então, assim, a terapia Portal do Tempo vai ajudar muita gente, pessoal, muita gente. Mas vai ajudar principalmente aqueles que passaram por algum trauma ou um evento traumático. Reflete sobre a sua vida. Você passou dificuldades? Todo mundo passa, é claro, ou dificuldade financeira, ou dificuldade amorosa, ou dificuldade familiar, ou dificuldade no trabalho, ou dificuldade na faculdade, né? Todo mundo passa por dificuldades, isso é óbvio, né? A vida não é um mar de rosas aí, né? Mas nem todo mundo também vai sofrer um trauma muito grande, um choque muito grande. E aí, né? Se você pode olhar uma íris e falar e questionar. Olha aqui, eu vi uma pequena introflexão aos 33 anos. A pessoa vai falar: não, tá tudo bem. Foi lá, eu terminei meu namoro. Você tá bem? Não, tô bem. Tô bem, já não me trouxe malefício nenhum. Beleza. Não precisa tratar. Entenderam? A mesmo que eu considere colocar gel e esfera na idade atual de todo mundo. Então, assim, você vai tratar quando essa pessoa tiver um trauma. E quando ela não entender aquele trauma, né? Agora, se ela passou por um trauma, você conversou para ela, tá tudo bem, tá tudo resolvido, a vida segue, gente, né? Acaba que não tem necessidade. Karina, né? Minha leitura sobre o ângulo de fluxo baixo é perda ou dificuldade de autoconexão. Karina, pode ser, tá? Pode ser. Nós tivemos um curso com o Dr. Daniel Lorito, né? Um especialista sobre banda do sistema nervoso autônomo. Ele falava assim, ó. As pessoas com baixo ângulo de fluxo são como um mar sem maré, onde todo mundo consegue entrar naquele mar. Tá? É um mar sem ondas. Né? Então, assim, é um tipo de pessoa onde todo mundo consegue colocar o dedo na ferida, todo mundo consegue influenciar. Então, ela pode ter uma dificuldade de se autoconectar com ela mesma e criar, a partir disso, uma barreira, né, entre ela e o mundo exterior, porque todo mundo precisa de um filtro, né? É claro que você não pode construir um muro alto a ponto de você esquecer o universo, mas você precisa filtrar aquelas informações. Maria Santos, né? Quanto tempo se dá normalmente as OPI, as terapias ou florais? Eu vou falar daqui a pouquinho sobre isso, tá ok? Só vou terminar aqui, aí depois eu falo sobre o tempo de utilização. Entenderam, pessoal, sobre terapia proteção e equilíbrio? Segue a aula. Aqui, o ID agora, né? O ID, gente, é a região com maior número de sinais, tá? E olhem só que curioso, tá bom? Normalmente, sempre avaliem, pessoal, o maior número de sinais e a variedade de sinais. Vamos lá, então, contar? Psora, ponto de defeito, rompimento de anel de ansiedade. Um rompimento, outro rompimento. Aqui, outro sinal, né? Vamos passar, se fôssemos passar uma linha, seria aqui, né? Aqui assim, ó, no ID. Então, tem psora, vários raios solares menores, raio solar maior, ponto de defeito, rompimento de anel de ansiedade é muito importante, gente, tá?
Rompimento de anel de ansiedade é muito importante. Fragilidade de órgão aqui, área das adrenais. Vejam se ela está estressada, níveis de cortisol elevado, possivelmente. Tá, então, já contei, ó, psora, rompimento de anel, psora, raios solares menores, raio solar maior, ponto de defeito. Então, muitos sinais na área do id. Vejam só, tá? Passaria para essa paciente aqui e descrição, tá? Sinais no id indicam um bloqueio das pulsões, uma dificuldade em fazer fluir os desejos e prazeres internos. Que foi aquilo que nós falamos, né? Pessoas com muitos sinais no id, vocês vão ver que são pessoas com grande habilidade de fazer fluir, sabe? Os seus sentimentos, as suas vontades criativas. Porém, quando ficam doentes, elas perdem o prazer pela vida. Elas não redescobrem os seus hobbies, tá? Então, assim, conflitos nesse setor podem manifestar a depressão, né? Porque a pessoa perde o prazer. Então, a terapia portal do tempo vai libertar essa pessoa das crenças negativas que ancoram a felicidade dela no passado, tá ok? Então, aqui eu passaria uma terapia portal do tempo, proteção em equilíbrio, porque o ângulo de fluxo aqui é baixíssimo, tá? Mesmo assim, e eu passaria aqui, tá difícil de ver, eu sei, tá? Mas aqui, ó, mais ou menos aos 40 anos tem uma introflexão, ó, promovida por um raio solar bem grande, tá? E aí passaria a terapia portal do tempo, proteção em equilíbrio gotas, faria a técnica da terapia Ager, né? Colocação de geosfera na idade do trauma, na idade atual, e faria isso, tá bom? E aí, além disso, passaria a OPI, tá? A OPI, gente, eu gosto de passar para todo mundo porque ela nutre o terreno diatésico, tá? Você vai aumentar a quantidade de matéria-prima de qualidade na pessoa. A partir disso, ela começa a replicar células saudáveis com maior frequência, com maior agilidade, tá? Ela é um alimento nutritivo, super nutritivo. Além disso, todo mundo vai gostar do que eu vou falar, tá? A OPI, ela alcaliniza o sangue. Vou cortar rapidinho aqui, tá? Me desculpem, eu não me controlo. Aqui, a OPI, ó. Olha só. Essa aqui, tá? Em laranja nós temos o plasma sanguíneo. Em azul nós temos os minerais da OPI, tá? As quantidades, né? Em laranja as quantidades de minerais no sangue. Em azul as quantidades que a OPI fornece. Então, assim, a OPI, ela vou falar uma coisa que para tentar simplificar para vocês, é como se nós estivéssemos tomando um sangue de qualidade, tá? Então, assim, nós conseguimos alcalinizar o sangue do ser humano porque a quantidade de micronutrientes na OPI é incrível, tá? E ela vai nutrir todo o seu terreno diatésico, nutrir todo o seu organismo. Aqui falando um pouco sobre a alcalinização, né? Aqui que foi... que é difícil, eu sei. Numa aula eu vou ter que falar um pouco mais de química para vocês, assim, né? Então, assim, ela ajuda a prevenir uma série de doenças, porque quando você nutre as suas células saudáveis, elas se multiplicam em maior quantidade, e aí você nutre o seu organismo, ok? Mas vamos voltar lá, né? Porque eu me perco às vezes. Entenderam? Sobre o portal do tempo? Espero que sim. Sim, querido professor, né? Perguntas aqui. Se eu não achar introflexão por triângulo de fluxo muito baixo, posso colocar a esfera somente na vértebra da idade atual para dar esperança e passar o portal do tempo? Vivian, ótima colocação, Vivian, tá? Muito obrigado por ter falado, porque eu ia me esquecer disso, tá? Gente, assim, ó, a colocação de geoesfera na idade atual, para mim, tá? É procedimento padrão, tá? Olha, você pode não passar nada para o seu paciente. Às vezes vem pacientes que só vem fazer um check-up, aí, né? O paciente tá feliz, tá alegre, tá saudável, tá nutrido, né? Mas faça pelo menos uma coisa. Coloque o geoesfera na idade atual desse paciente, tá? Isso a Vivian colocou muito bem ali. Quando nós trabalhamos na idade atual do paciente, nós estamos promovendo esperança para esse paciente, tá bom? E aí a Vivian falou ali, Vivian, você pode, por exemplo, tá? Não achei ali o trauma. Não achei. Né? Você faz um processo de anamnese, né? Conversação ali. Troca uma ideia com o seu paciente. Percebe que tem alguma coisa que realmente o incomoda de termo depressivo, né? Porque tem pessoas, pessoal, que necessariamente não precisam de um trauma para serem depressivas, tá?
elas são depressivas naturalmente, elas têm uma baixa energia, tá ok? Então, assim, e aí você vai perceber que ela tem um grande número de sinais no superego. Ela simplesmente abandonou os hobbies dela. Muitas vezes ela abandonou esses hobbies por ter uma esposa, entre aspas, chata, que forçava ele a fazer alguma coisa, ou um marido, é claro, né? Dei só um exemplo para vocês. Ou pelas circunstâncias da vida, né? Ela abandonou algum tipo de hobby, tá? Então, assim, aí você vai verificar que tem muitos sinais na região do ID. Então, passa lá uma terapia Portal do Tempo, tá? Porque assim, ó, a terapia Portal do Tempo, ela faz um rastreamento no organismo da pessoa e começa a identificar os processos traumáticos ao longo da vida dela. E a terapia Portal do Tempo, ela vai trazer à mente desse paciente lembranças, né? Provocando aí um episódio de rememorização. E aí a pessoa começa a se lembrar de eventos ruins ao longo da vida e começa a reinterpretá-los. A terapia Portal do Tempo faz isso sozinha. É importante colocar o gel, a esfera, na idade do trauma, porque você acelera o processo. Você está dizendo para o seu corpo assim, ó, aqui, ó, foi aqui que tudo ficou ruim na minha vida. Tá entendendo? Então você agiliza o processo. Mas se você fizer isso só com a terapia Portal do Tempo, você vai ter sim excelentes resultados, porque somente a terapia Portal do Tempo vai conseguir buscar eventos ruins na vida desse paciente. Tá bom? E você também pode perguntar para o seu paciente, né? A colega nossa aqui, uma terapeuta que eu gosto muito, que é a Fátima, ela falou muito bem isso, assim, né? Questione seu paciente, né? Na anamnese, pergunte, lembra de algum trauma, algum evento? E aí, a partir da identificação desse paciente, você começa até às vezes procurar na íris, tá bom? Mas sim, você pode passar somente a terapia Portal do Tempo e a colocação de gel esfera na coluna. Bastante perguntinha. Agora é a hora de começar a selecionar, tá, gente? Desculpa. Não consigo responder todas. Neste caso, poderia dar a terapia Portal do Tempo e a gotinha de proteção e equilíbrio, ou o gel de proteção e equilíbrio também. Então, assim, nós sempre trabalhamos somente uma terapia, tá, Sibeli? Então, assim, se você for trabalhar a terapia Portal do Tempo, é só o gotas e o gel Portal do Tempo, e o proteção e equilíbrio você trabalha só o gotas, tá? E aí você vai identificar a terapia através do maior número de sinais na íris. Beleza? Estamos pertinho de finalizar. Daqui a pouco eu também estou com fome. Daqui a pouco nós vamos comer. Tá? Aqui. E aqui eu trouxe um exemplo para vocês, né? Aqui nós temos uma íris, né? Até coloquei isso aqui, é uma propaganda que a gente faz, meio de prevenção ao suicídio, né? Então a introflexão localizada em um ponto preciso indica uma dificuldade de adaptação, ou seja, grandes mudanças na vida que modificaram a personalidade. Pode ser interpretado como um trauma na vida dessa pessoa. Aqui nós temos uma introflexão bem grande, gente, aos 46 anos, tá bom? Então aqui nós faríamos, né? Aqui tá fácil para todo mundo ver. Colocação de gel esfera na idade de 46 anos, colocação de gel esfera na idade atual. Passaríamos o portal do tempo gotas, tá? Aqui, olha só, o maior número de sinais dessa íris para mim tá difícil aqui, tem sinal na íris toda, né? Para mim está na região. Olha só, nós passamos uma linha aqui, né, que é o superego, uma linha aqui, que daqui para baixo é o id, e no centro nós temos o ego, né? Para mim aqui, a região do id tem maior número de sinais, tá? Lacunas, olha só, lacuna, 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 cripta, cripta, lacuna, 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 ponto de defeito, pissória, pissória que nós temos uma pissória bem grande, é verdade, rompimento de anel de ansiedade. Nessa íris, para mim, o ângulo de fluxo ele é levemente elevado, então não teria necessidade do proteção e equilíbrio. Então eu passaria aqui um portal do tempo, uma terapia portal do tempo, pelo maior número de sinais na região do ID, colocação de geosfera trauma, idade atual, e passaria também um master gotas, tá? Porque eu tenho sinais aqui, ó, na adrenal, nos rins, na área do hipotálamo, tá? Muitas lacunas nós sabemos que são problemas glandulares, então passaria o portal do tempo. Estudo de caso, vamos lá, não vai dar tempo, mas vamos falar dele.
Olha só, que linda essa íris, né? Constituição linfática, todo mundo já manjou. Uma banda do sistema nervoso autônomo levemente esbranquiçada, indica pH superalcalino. Muitos radiais. Muitos radiais. O que significa radial? Significa que é um tipo de pessoa que perde energia facilmente. A nível emocional, revela a pessoa muito inteligente, muito veloz de pensamento. Porém, na mesma velocidade que aprende, é a mesma velocidade que esquece. Então, precisa de exercícios de fixação. Baixo ângulo de Fuchs, né? Então, é um tipo de pessoa que se influencia por tudo e por todos, tem dificuldade de dizer não e colocar aí um filtro entre ela e as pessoas. Pissora, bonita, aqui na região da pineal, né? O hipotálamo é às 12, a pineal é um pouquinho do lado. Introflexão, gente, bem aqui, olha só que bonito, tá? O ângulo de Fuchs vem, 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 vem. Opa, entrou. 29 anos. O que aconteceu na vida dessa pessoa aos 29 anos? Aqui tem uma estroflexão, tá? Então, assim, e aí, Renato, o que a gente faria de tratamento para esse paciente, né? Como é que trataríamos essa paciente aqui, ó? Primeiro, maior número de sinais no superego. Psora grande. Olha como as fibras aqui na região superior, estão vendo? Ó, são bem claras e bem intensas, um verdadeiro emaranhado de fibras, tá? Então aqui, ficaria com a terapia Master, tá? Esse paciente, nós atendemos na clínica, tá? Ela reclamava muito, muito de dores de cabeça, ela falava dores de cabeça intensas. Nós tratamos ela, tá? Na verdade, ela é uma terapeuta, tá? Que ela se consultou com nós, assim, e aí depois ela entrou na Flor de Íris. Vou falar o nome, tá? Muita gente conhece aqui, porque ela fala abertamente do problema que ela tinha das dores de cabeça. É a Betânia, uma terapeuta hoje de muito sucesso, que trabalha com nós. Foi depois que ela se tratou, que nós sempre falamos, né? Se tratem, depois meçam o resultado, e aí se acharem conveniente, entrem para o universo, para o ecossistema Flor de Íris, que eu sempre falo, assim, né? Tinha muitas dores de cabeça, tinha uma dificuldade incrível de dizer não, porque ela tem uma empresa, ela tem uma casa de produtos naturais também, os funcionários deitavam em cima dela. E ela tinha um trauma, que não vale a pena comentar, que foi aos 29 anos, que a gente tratou. Né? Então, como é que a gente fez? Passamos para ela a terapia Master, tá? Passamos o Proteção e Equilíbrio Gotas, o Portal do Tempo Gotas, aplicação de gel esfera nos 29 anos, na idade atual, tá bom? Passamos para ela também a OPI dela, e o Oxygen Plus, tá? Ela tem aqui a formação de um rosário linfático, começa a se formar, e o tratamento foi essa: o Oxygen Plus, terapia, a proteção em equilíbrio gotas, terapia Master, Portal do Tempo. O tratamento dela, gente, vocês podem falar com ela, tá? Foi 3 meses de tratamento. Ela faz alguns anos já que ela se tratou. Nunca mais voltou a ter esses problemas de dor de cabeça. Tem, claro, eventualmente, como todo mundo tem, depois de um dia cheio, estressante. É normal, é claro. Mas ela tinha uma dor de cabeça crônica que hoje em dia não tem mais. Ok? Agora, Renário, quanto tempo de tratamento? Quanto tempo de tratamento? Uma das perguntas que nós mais recebemos. O tempo de tratamento depende. Eu sei que vocês não queriam ouvir isso de mim, mas é verdade, depende. Nós temos tratamentos de 1 mês até 3 meses. Dificilmente passamos de 4 meses. Dificilmente. Os tratamentos mais longos nossos são de 3 meses. A não ser, claro, se for uma doença crônica, degenerativa, aí se estuda, né? Mas dificilmente mais do que 3 meses, tá? Na maioria dos casos, nós utilizamos somente uma terapia, que eu digo assim, né? Tipo, completa. Depois daquela terapia completa, se nós vermos a necessidade, nós continuamos só com o gotas. Normalmente a gente utiliza uma terapia completa só, tá? E depois você continua com o gotas, tá? Mas por quanto tempo eu devo estar utilizando? Olha só, OPI e oxigênio nós fazemos normalmente para 1 mês, tá? Uma OPI dura 30 dias, na dose padrão, 15 gotas 2 vezes ao dia. O oxigênio para dar 1 mês são 2 oxigênio plus, tá? Ah, Renar, pode ser mais oxigênio plus? Gente, é claro que pode, tá? Você vai chegar ali, um paciente chega na sua frente, obeso, come bolacha recheada o dia inteiro, fritura, refrigerante, pô, tá super intoxicado, entendeu? Vai ter que sim utilizar o Oxygen Plus por mais tempo, 2, 3 meses.
Algumas pessoas gostam tanto do Oxygen Plus que não deixam de utilizar. Não tem problema nenhum utilizar o Oxygen Plus por período prolongado, indeterminado. Não tem problema, tá? Mas para nós, o Oxygen Plus, nós fazemos o processo de desintoxicação por 1 mês. Se for um paciente que se alimenta muito mal, se estende até 3 meses. Ok? OPI. 1 mês. Um frasco de OPI nutrindo o organismo por 1 mês já é suficiente. Tratamento de trauma. Tá? De 1 a 3 meses também. Como é que eu sei se eu preciso aumentar 3 meses ou 1 mês? Retorno, gente. Retorno. Atendeu o paciente hoje. Vamos por esse caso aqui, né? Atendeu o paciente hoje, nós passamos a terapia master, o proteção gotas, portal tempo gotas. Atendeu hoje, voltou dali 30 dias. E aí, Betânia, como é que tá a tua ansiedade? Estás conseguindo se comunicar melhor mais com as tuas funcionárias? Tô conseguindo. Beleza, tira. Ou ela pode responder, tô, Renar, tô conseguindo, mas ainda exige muita energia de mim. Eu preciso ter muita força para dizer um não. Continua com proteção e equilíbrio, até que isso seja algo natural dela. Como é que estão as dores de cabeça, Betânia? Passei uma terapia master por causa disso, né? Pela pineal. Eu tinha aí uma dor de cabeça a cada 3 dias. Com a terapia master, eu tô tendo uma a cada 10 dias. Acabou o kit terapia master, né? Acabou. Vamos continuar com o master por mais 1 mês. A gente quer eliminar as dor de cabeça. Ou quer fazer ela ficar aí uma vez a cada 40 dias, né? Como eu falei, que pode ser normal. Mantém o master. Tá, e aquele teu trauma lá aos 29 anos, como é que tá? Renar, um exemplo, tá? Foi uma briga que eu tive com meu pai. Depois que eu comecei a utilizar o portal do tempo, chamei ele para conversar. Se entendemos, tá tudo bem. Ou, né, entendi os motivos que fez meu pai brigar comigo, tá tudo bem. Encerrou o portal do tempo. Renar, depois que tu colocou a esfera aqui, tu tá usando o portal do tempo, eu tô tendo muita lembrança ainda. Tá? E eu tô um pouco confusa nos meus sentimentos, nas minhas emoções. Eu sei o que eu fiz de errado agora, mas ainda eu não consegui perdoar aquela pessoa. Continua com o portal do tempo. Entenderam? Como é que é? É pergunta e resposta, gente. Pergunta e resposta. Não, briguei com a minha mãe assim, mas entendi. Perdoei ela. Encerra o portal do tempo. Entendeu? É um processo de pergunta e resposta que vocês precisam ter do paciente. E esse tratamento, gente, a gente estende até 3 meses, assim. Se não resolveu em 3 meses, alguma coisa de errado está na consulta. Ou na indicação do produto, ou, né, enfim, esse paciente às vezes... Isso é muito raro, tá? Assim, raríssimo, para falar a verdade. Meu Deus, quantas perguntas. E, gente, como eu falei, muitas perguntas eu estou selecionando, tá? Algumas pessoas vão ficar sem respostas. O que é indicado para reduzir os radiais? Nada, Karina. Assim, os sinais na IDS não diminuem. Não tem como tu diminuir. Aquilo é uma característica da pessoa. Ainda mais na área do superego, revela o que eu falei. Um tipo de pessoa que pensa muito rápido, porém esquece muito rápido. O que nós vamos fazer por essa pessoa? Ensinar ela a viver com isso. Exercícios de fixação, leitura, meditação, estudar mais, estudar e repetir, estudar e escrever até fixar na mente. Os radiais vão ficar lá, tá? Não vão desaparecer. Junto com a terapia master, né? Mais bacana a sua pergunta, tá bom? Boa, Niceia, boa pergunta. Qual a quantidade das gotinhas que devemos usar? Proteção, portal, master, oxigênio, OPI. Gente, nos catálogos vocês têm todas as posologias, tá? Mas, para repetir aqui, as doses padrões, né? Proteção e equilíbrio, 5 gotas pela manhã, 5 gotas à noite. Tá? Existem pessoas que são extremamente ansiosas, né? E com muitos sinais na área do ego ali. O que eu recomendo para elas? Daí eu passo a terapia proteção e equilíbrio, né? Uso proteção e equilíbrio de manhã, com o gel de manhã. Uso proteção à noite, com gel à noite. E carrega, não está aqui, as proteções estão guardadas. E carrega o gel proteção e equilíbrio na bolsa, se você for mulher, né? Carrega na bolsa com você. Se você for homem, no bolso, na carteira.
Porque a pessoa que tem muitos sinais no ego, ela sempre sabe o momento que ela vai ter um processo de ansiedade. Vai ser assim, bah, vou falar com meu chefe, ela já começa a ficar ansiosa. Vai ser assim, vou falar com uma mulher, uma minha namorada, já começa a ficar ansiosa. Vou ter que apresentar um trabalho, já começa a ficar ansiosa. Se é uma pessoa que tem fome compulsiva, vai almoçar, já sabe que vai comer muito, então carrega o gel e quando for passar por uma situação de ansiedade, aplica antes de chegar naquela situação. Vou conversar com meu chefe, vai no banheiro e aplica. Vou almoçar, vai no banheiro e aplica. Vou apresentar um trabalho, vai no banheiro e aplica. Carrega o gel consigo. Ah, tá, né? E o portal do tempo, gotas, gotas, 5 gotas pela manhã, portal do tempo, 5 gotas ao final da tarde, tá? Portal do tempo à noite, antes de dormir, traz muitos pesadelos. Isso é ruim? Depende do que você, como terapeuta, quer. A minha irmã, que é psicóloga, ela só passa portal do tempo à noite. Ela fala, toma na hora de dormir, porque ela quer esse processo de catarse na vida do paciente. É um problemão que ela tem, porque o paciente liga chorando, babando, reclamando, mas ela se vira, né? Oxigênio, gente, 10 gotas 3 vezes ao dia. O Oxigênio Plus, uma coisa muito importante, não se usa durante a alimentação, se utiliza entre as alimentações. Por exemplo, tomei café às 8 horas da manhã. Vou utilizar das 9 da manhã até as 11h30. Almocei meio-dia. Vou utilizar da 1h30 até as 4h30. Sempre entre as refeições. 10 gotas 3 vezes ao dia. Como é que eu faço? Eu pego uma garrafinha de 500 ml, tá? Pingo ali as 10 gotinhas e vou tomando um intervalo pela manhã, depois à tarde, depois à noite. OPI, 15 gotas 2 vezes ao dia. Em um pouquinho de água. Tá? Menos do que essa quantidade de água, tá? Só para tomar mesmo. Legal utilizar o OPI, eu sempre utilizo minha OPI de manhã em jejum, tá? Ao acordar, é muito importante que você alimente o seu corpo bem, tá? Assim, eu falo qualidade de nutrientes. E nada é mais nutritivo do que a OPI, tá bom? Então eu uso sempre de jejum. Às vezes os pacientes não tomam direito, exatamente, mas a gente tem que reforçar isso, né? Tomar puro tem problema? Não, não tem problema. Só que o gosto da OPI é bem ruim, né? Então você vai ter que lidar com isso, né? Posso ir diminuindo gradativamente as dosagens conforme a melhora? Ótimo, isso aí é ótima. Pode, tá? Como, por exemplo, ali, né? Tem pacientes que depois de um tempo eles não querem largar o proteção e equilíbrio, ou master, ou portal do tempo. Então, assim, a dose 5 gotas 2 vezes ao dia, vem no retorno, tô zerado da ansiedade, o paciente fala. Vamos tirar a proteção, paciente? Não, não quero. Então tá. Gente, isso acontece, tá? É verdade, a proteção e equilíbrio, ele faz muitas pessoas quererem continuar utilizando. Então, assim, ó, vamos reduzir para 3 gotinhas, tá? E aí depois reduz para 2 e depois encerra. Tá? Então a gente pode diminuir. Tá? A OPI, gente, para pessoas que têm hipertensão, nós começamos com 10 gotas 2 vezes ao dia e depois de 2 semanas aumentamos para 15 gotas. Tá bom? Tem gente comentando aqui que é verdade, que virou fã do portal, do proteção. Gente, o 9h40. Tem muitas perguntas que recebi, não vou conseguir responder todas, tá? Vamos programar outra aula, tá bom? Para falar sobre as doenças agora, né? Me perguntaram de diabetes, de obesidade, de epilepsia, de Parkinson, tá? Eu tenho aula sobre tudo isso e eu vou dar para vocês com muito prazer, tá? Mas vamos ter que combinar outro dia. Hoje eu gostaria que vocês saíssem daqui entendendo como se utilizam as terapias e os tempos de tratamentos. Tá? Então, maior número de sinais no ego, terapia massa. Maior número de sinais no ego, terapia proteção e equilíbrio. Maior número de sinais no id, terapia portal do tempo. Tá? Tem muitos sinais no superego e um de fluxo baixo, terapia master e proteção e equilíbrio gotas. Tem uma introflexão, acrescenta o portal do tempo, faz o tratamento das esferas. Tá bom? Última pergunta aqui. Alguns pacientes relatam ter muita sonolência com a utilização do portal, que até atrapalha o trabalho. O que posso fazer para ajudar? É difícil, assim, tá? A gente teria que... assim, Maria, vai ser bem importante tu perguntar para o paciente se ele está tendo algum processo de memória, de lembrança de algum evento, tá? E aí trabalhar em cima disso. Se a sonolência for muito alta, como a Niceia falou, a gente reduz a dose. Ao invés de 5 gotas, passa para 3, tá? E também acrescenta aí o proteção e equilíbrio, daí que o proteção e equilíbrio vai ajudar ele a ter uma capacidade de proteção maior, tá? Uma maior resiliência aí, tá bom? E aí
Tu pode acrescentar também, Maria, um reestresse nesse caso, tá? Para ele ficar durante o dia mais disperso não, mais atento, tá? Então a gente tem que mexer nesse esquema terapêutico, assim. A gente pode reduzir a dose do portal, botar junto um proteção e um reestresse, que já vai dar um up nesse paciente aí, ok? Elton, é isso mesmo, tá? A próxima aula, a minha ideia é fazer protocolos de patologias. Protocolo para diabetes, protocolo para aterosclerose, protocolo para obesidade, protocolo para epilepsia, que me perguntaram muito, tá? Isso existe protocolo, eu tenho uma aula sobre epilepsia, tá? Aí a gente trabalha bem certinho os protocolos. A artrite reumatoide, psoríase, muita gente me perguntou de psoríase, tá bom? É... Tá bom, Vivian, né? Comentou ali. Depois eu gostaria da sua pesquisa sobre a relação entre o nosso comportamento verbal e o meio ambiente. Claro, claro, eu posso mandar. Gente, eu só falo o seguinte assim, ó. Me lembrem, tá? Porque eu não lembro. Então, assim, ó. Me enviem um e-mail. Meu e-mail, renar@ravit.com.br. Tá assim, ó. Me enviem um e-mail falando, Renar, você comentou sobre o artigo tal na aula. Tem como enviar para mim? Com certeza. Renar, você comentou sobre isso. Envia para mim? Com certeza. Só porque a gente tem uma demanda tão alta durante o nosso dia ali na empresa que a gente acaba que não lembra, tá? Então, assim, não é que a gente não envia por maldade, é que a gente não envia porque não lembra, tá bom? Gente, obrigado por assistirem a aula. Nós estamos à disposição, a equipe Flor de Íris tem uma equipe na empresa, tá? Com a Muriel, com a Débora, com a Gleice. Tem outro farmacêutico que é o Matheus, tem eu, que sou o Renar, tem o Clodoaldo que fica lá, tem as psicólogas que é a Aline e Iris. Nós temos uma equipe bem grande para atender vocês. Então, assim, não hesitem em perguntar. Não hesitem em perguntar. A pergunta, seja qual for, perguntem. Meu e-mail, renar@ravide.com.br. E a dona Neuza, é claro, que está sempre lá. Tá? renar@ravide.com.br. Quando vai ser a próxima aula? Não sei, eu vou tentar programar para ou semana que vem ou na próxima. Vou ter que ver como é que estão meus compromissos. Mas acho que semana que vem, de repente, dá para fazer. Tá bom? Dá para fazer. Vou falar com o professor Clodoaldo. Às vezes faz até eu e ele junto. Daí a gente fala bastante sobre protocolo. Ele toca bastante nos sinais irídeos. Eu vou bem para a parte ali de farmacoterapia, né? E a gente conversa bastante sobre isso. Pessoal, obrigado. Boa noite. Durmam bem. Né? Quem tiver o sono natural em casa, aproveite e faça uma utilização. Que a noite de sono de vocês vai ser maravilhosa. Tá bom? Então, boa noite a todos. Abração, tchau, tchau. Encerrando aqui conexão, então.